Olá, pessoal do Mike Ross Podcast. Hoje um dia muito especial, dia 8, Dia das Mulheres. E nada mais, nada menos eu trouxe aqui do que a doutora Verônica. Sim, ela que foi indicada para o 5º Constitucional, uma advogada de bastante excelência. E hoje ela está aqui no Mike Ross Podcast para nos presentear, para presentear você, mulher. Parabéns pelo seu dia. Seja bem-vinda, minha querida professora, minha querida indicada para o 5º Constitucional, minha querida tudo. É um prazer ter você aqui, você sabe da nossa admiração por você, né? Que isso, na realidade é o contrário. É um prazer inenarrável estar aqui nesse momento aqui com vocês, né? Como você falou, meu ex-aluno, acho que os alunos, né, que passam por essa trajetória de 18 anos de docência aí, a gente fica mais do que satisfeita, envaidecida quando vê que estão crescendo, estão ganhando aí o seu espaço no segmento jurídico, e é um prazer ter sido convidada para fazer parte desse cenário, né, desse programa aqui que está crescendo cada vez que passa, e dizer que parabéns mesmo. Obrigado. Né, por todo esse crescimento, por todo esse ganho aí dentro da área jurídica. Quando vem uma mulher com know-how do seu tamanho aqui, ainda mais num dia como esse, simplesmente eu já quero adentrar aqui na conversa de que as mulheres estão tomando lugar na advocacia, né? Porque antigamente a gente via que era só doutores e doutores, doutor fulano, doutor ciclano, e hoje se já escuta muito, o meu processo tá com a doutora ciclana. Hoje a mulher, a gente está vendo que ela está ganhando muito espaço no mercado de trabalho, conquistando o seu espaço, na verdade, e tendo uma competência gigantesca. A senhora hoje, como mulher e atuante na área jurídica, com esse know-how incrível, a senhora sente essa diferença hoje no mundo jurídico com a atuação feminina? Sim, sim. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, e mostrar que realmente eu, enquanto professora, por exemplo, a gente vê que dentro das instituições que eu dou aula na Unirg, em Gurupi, e na Unitins, em Palmas, né, nos cursos de Direito, e a gente tem visto que a grande maioria das turmas, a mulher está tomando seu espaço, muitas vezes com mais de 50%, 60%, 70% das turmas. Sendo assim, obviamente, elas estão também galgando seus espaços aí, nas diversas áreas jurídicas. Não falo nem só da área da advocacia, né? Nós temos aí várias advogadas atuando em todas as áreas, civil, penal. Fico empolgada quando eu vejo, não é a minha área, mas eu fico assim, muito feliz em ver uma mulher nessa área, que é uma área que ela é mais voltada para o homem, porque envolve crimes, exato, envolve peculiaridades ali, inclusive pessoas, né, para a própria advogada ela ter contato com o seu cliente, muitas vezes ela vai ter que ir à CPP, ela vai ter que ir ao presídio, e eu fico assim, realmente pasma quando eu vejo uma mulher que não eu optei por não atuar nessa área, né? Então, desde quando eu terminei a faculdade, que resolvi advogar, eu optei em não atuar nessa área por várias questões. Mas eu fico, assim, realmente de boca aberta com a mulher que veste o seu terninho e vai lá e tem o mesmo respeito que um homem. Eu te falo uma curiosidade bastante interessante. Você está me falando tudo isso aí, eu estou visualizando aqui, de que a mulher, ela não tem a capacidade física de um homem. Ela pode desenvolver essa capacidade física, né? Uhum. O porte físico. Ela desenvolve, mas demora um tempo, é muito trabalhoso. O homem é natural dele. Uhum. Só que a mulher, ela tem uma capacidade intelectual. Não é tentando fazer distinção de gênero para gênero, longe de mim isso. Mas a mulher, ela atua dentro da capacidade intelectual de uma forma muito feroz. A gente vê mulheres hoje adentrando no universo perigoso de homens que praticam crimes e essas coisas, como a senhora tem falado. Eu falei, senhora, me desculpe. Como você tem falado... Tira a senhora. Como você tem falado... E você vê que, na verdade, ela não está ali para medir força, mas agora o que está comandando é intelecto. Uhum. E quando o assunto é intelecto,
você pode colocar ela, que ela consegue, porque às vezes o leigo, né, a pessoa, ela tenta colocar a mulher tá ali brigando ali, às vezes, por direitos iguais, tá bom, então vai lá carregar um saco de cimento. É uma comparação muito medíocre. Medíocre, exatamente, né? esse é o termo Mandar correto. a mulher carregar um saco de cimento para falar, então, você não quer ser comparada a mim? Tá. Agora coloca, desculpa, eu tô tomando Fica a à sua vontade, palavra. aqui nós estamos conversando. Agora coloca um homem para fazer o que uma mulher faz. Não dá conta. Hoje mesmo eu publiquei, né, conversando ali com as meninas, eu publiquei Dia Internacional da Mulher e quem é você, né? E coloquei lá, eu sou professora, eu sou advogada, eu faço esportes, tem lá, né, com a raquete, com esporte, tocando guitarra. Depois eu falei, só que qual que é o meu melhor, a minha melhor versão? Eu sou mãe, eu sou dona de casa, eu sou filha, eu tenho, né, eu sou irmã, eu sou tia e eu sou esposa. Então, ontem à noite, eu me organizando com 300 tarefas e já parando para pensar, eu tenho que fazer um jantarzinho super especial para o marido. Então, será que o homem daria conta de fazer todas essas tarefas e no final da noite, sorridente, fazer um filezinho ao molho gorgonzola para a mulher com um frisante para poder deixá-la, né, toda satisfeita? Então, aí é a questão do saco de cimento. Exatamente. Pode ser que eu não dê conta de carregar o saco de cimento. Pode ser que aí a mulher ainda vai se esforçar para isso. Mas e o homem? Será que consegue também? Não. É uma questão do saco de cimento mesmo, dá conta não. Cara, é impressionante a atuação, a parte do intelecto feminino. Inclusive, né, eu gosto de estudar muito o mundo judaico, né? E a sabedoria judaica, ele diz que o homem, ele está preparado para maturidade, para ser um homem responsável a partir dos 13 anos. A mulher mais cedo é 12. Não porque é de outra coisa, não. É porque a mulher, o intelecto dela amadurece mais rápido. A gente vê isso mesmo. E a gente vê hoje no cenário, até internacional, que a mulher ela tá pegando um espaço e a força do intelecto dela tá fazendo o mundo girar mais rápido em questão de justiça, em questão administrativa, né? Sim. Em questão administrativa também é do mesmo jeito. Você vê que na administração as mulheres são bem mais organizadas, né? Não é à toa que, por exemplo, organizar as coisas dentro de uma loja, de um supermercado, de uma empresa, quer seja ela que ramo, quando a mulher coloca a mão, o toque feminino, ele muda totalmente a coisa. É porque ela é detalhista. Detalhista. Né? Então são atributos que a mulher tem e que hoje eu acho que o mercado se abriu muito mais para perceber esses atributos femininos, sabe? Bom, e falando agora também em mundo jurídico, hoje, Verônica, como que você chegou, o que te deu o interesse de ser uma advogada? Então, eu tô junto com aqueles 95% da turma, porque toda aula que eu entrava, eu sempre entro no primeiro dia, eu pergunto, o que você quer fazer aqui dentro do curso de Direito? E 95%, às vezes até mais, fala que quer concurso público. Né? Eu estava nesse conjunto também, de querer concurso público, porque você pensa em estabilidade, né? Independente de qual concurso que você vai passar, você pensa em quê? Primeiramente, ter uma estabilidade, principalmente a mulher, Rogério, porque a mulher ela não quer ser dependente do marido, para que o marido controle ela em relação à questão financeira e que nem coloque o dedo no nariz dela para dizer o que ela pode ou não pode fazer. Então, eu fui criada, particularmente, meu pai, desde criança, a gente mudou de uma cidade interiorana de Goiás, de São Miguel do Araguaia para cá, porque lá não tinha faculdade. E ele veio para cá porque ele sempre falou, eu vou dar educação, eu vou dar faculdade para as minhas, curso, né, graduação para as minhas 3 filhas. Então, eu fui criada para isso. E aí, o que a gente vê nessa situação? Todo mundo quer uma estabilidade, não quer depender de ninguém. Só que o que ocorre? Quando você passa a estudar para um concurso, você tem que fechar a sua vida durante alguns anos para isso.
E aí ainda vinha aquela conversa que você precisava ter um QI, né? Que não é o QI psicológico, era o tal do quem indica. Exato. E aí eu comecei a fui para Goiânia fazer o curso jurídico lá do Axioma, e era para ter ficado aproximadamente 1 ano, acabei ficando só 6 meses, por vários motivos. Um deles, a questão de que você ia prestar concurso e vinha a informação de que a maioria já tinha vaga garantida. Né? Então você não estava concorrendo nada, você estava gastando dinheiro e assim, acabava se desiludindo, né? Você presta e não passa e você pensa, eu não tenho conhecimento. E o outro motivo é porque eu sempre trabalhei, desde os meus 14 anos, né? Meu pai me levava, eu ajudava ele dentro da transportadora que ele tinha, depois ele montou um posto de molas, toquei o posto de molas, então só saí do posto de molas na hora que terminei a faculdade. Então, eu já tinha minha independência financeira. E aí, parar para depender, ficar sem trabalho e parar para depender também não era muito o meu estilo, né? A minha personalidade. Eu acabei voltando para Gurupi já com o intuito de montar o escritório de advocacia. Fiquei 1 ano estagiando no escritório de advocacia gratuitamente para aprender. E aí, depois disso, eu montei o meu escritório, com a cara e com a coragem. Aí, é a hora que você vai o quê? Atende, né, várias áreas ali, para depois você ir afunilando, para você saber qual que é a área que você realmente vai almejar. Então, assim, dentro da advocacia, esse é o meu histórico, né, a minha Dentro das áreas trajetória. que você atuou, quais foram as áreas que foram passando na sua vida? Você foi, não, depois você mudou até se encaixar na que você está hoje. Então, aí eu atendi a área civil, sempre atendi, né? Continuo atendendo dentro do direito de família, ações indenizatórias, a gente tem demais da conta também, contra bancos, contra empresas telefônicas, empresas aéreas, acidentes de trânsito, né? Vários tipos. Previdenciário, que inclusive o meu concurso, a docência, eu sou enquadrada dentro de direito previdenciário na UNIRG, né? Direito do trabalho, eu sou especialista de direito, trabalho e processo do trabalho e também direito previdenciário e processo previdenciário. E aí fui dando seguimento ao direito do consumidor, atendi também, né? Continuo atendendo. Cheguei a atender a área penal, por incrível que pareça, umas 2 vezes por conta de crime de violência contra a mulher. Mas porque a pessoa já era minha cliente da área civil e insistiu para que eu atendesse, porque ela não confiava em outra pessoa, por conta de confiança. Aí eu cheguei a atender 1 vez, cheguei a atender 2, depois eu falei, não quero mais. Não é minha área, né? Já indiquei uma pessoa específica para trabalhar naquela área, porque tinha mais conhecimento e estava sendo, né, muita reincidência, então eu achava que tinha que ser algo, tinha que ser já parado ali para não progredir. Hoje a sua atuação maior, no caso, como você teve essas 2 experiências no direito penal, né, na violência doméstica, hoje você atua na área de família, dentro do mundo civil, né? Isso. E na área de família, eu acho que é um pouco até parecido, né? Apesar que você tem que atuar também um pouco como psicóloga ali, para tentar ajeitar as coisas. Isso esgota um pouco, até que ponto você chegou já, às vezes, da exaustão de tentar produzir efeito numa causa bastante complicada. Você lembra de uma que mais te marcou? Assim, a área de família, tanto a questão do divórcio, como também de inventário, são situações muito delicadas, porque ambas estão vindo de uma questão de uma perda. Exato. Ou uma perda por conta de uma, né, separação ali de corpos de 2 partes, e aí sempre pode estar envolvendo, ou às vezes até uma traição, ou porque realmente não tem mais, né, ali aquela conexão, mas a maior parte delas é litigiosa, então sempre tem muitas discussões, acabam envolvendo filhos, que na realidade, a minha maior preocupação os filhos. De manter, eu faço reuniões e reuniões com ambas as partes, com meu cliente, com a parte contrária, e ao máximo eu tento fazer uma conciliação. Eu sou muito
da área da conciliação, né? Até o CPC, quando ele veio com esse rompante de conciliação, eu falei, até que enfim, né? Porque quem atua nessa área, ele precisa ter um quê de psicólogo gritante, e né? Assim, e aí acaba que essa carga sobra muito pra gente. Exato. Teve um caso específico, você me perguntou se tem algum aí que é aquele que, né, te marca bastante. Teve um caso em que eu me senti pesada até, porque a gente atende, a gente vai explicar, a gente vai tentar acalmar, a gente mostra a área jurídica, mas a gente ouve também, né? Uhum. Acaba sendo a nossa função. E ouvi bastante o que a pessoa falou, ouvi bastante o que a filha falou. E aí, nesse momento, eu acabei me envolvendo demais. Quando eu vi que eu estava muito envolvida, a ponto de chegar em casa cansada, chegar em casa esgotada, de às vezes o peso ser tão grande, de você ver o problema do outro, né? E você se compadecer, você se solidarizar com aquela situação, de você chegar a ter febre. Eu cheguei a ter febre do emocional que veio, né? Na realidade, me sobrecarregou. Então, isso acontece. Mas aí pedi para ela procurar um psicólogo. Ela foi atrás. Dá uma semana depois, ela volta. Vou falar para a senhora, eu fui no psicólogo, levei minha filha e nós duas queremos conversar com a senhora. Uau. Falei, meu Deus do céu, e agora? Então você estava saindo bem melhor do que um psicólogo. Falei, gente, eu não tenho conhecimento técnico para isso, mas assim, eu tive que ir conversando, né? Porque às vezes essa conversa é o que vai resolver pelo menos um acordo, né, entre as partes, para não ter tanto sofrimento, principalmente, eu não falo só pelos adultos, mas principalmente pelos filhos, porque os filhos, por conta dessa situação, acabam saindo mal na escola, exato, acabam depressão, se separando dos amigos, né, muda completamente, assim, a característica da pessoa quando ela está com esse problema. Doutora Verônica, o direito, ele evolui com a sociedade. Sim. A gente, por exemplo, eu fui aluno, vi que existem matérias lá para poder acompanhar a tecnologia. A gente tem aulas, né, de como funciona todo o sistema de internet e tudo mais, né, com o professor Roveroni na época. E eu escutando a senhora falar isso, eu já vejo a necessidade, por que não pensaram nisso antes, já que isso sempre existiu no direito de família, ter que lidar com o problema de uma família que está se desfazendo, se separando, filhos. Aqui é um serviço realmente para um advogado psicólogo. Por que até hoje, será que tem previsão, eles preveem isso que entre como matéria, pelo menos de uma forma básica, na universidade, para eles assistirem uma matéria de psicólogo, na área, psicóloga? Dentro da ementa, da grade curricular do curso de Direito, tem psicologia forense. Tem uma disciplina que você também tem mas eu acho que assim, são 6 meses, é um tempo muito escasso. Por conta disso, quando eu estive como coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica, eu fiz uma parceria com uma professora, um projeto de extensão, professora Tânia Lagos, salvo engano, realmente ela. Ela trouxe esse projeto de extensão para dentro do Núcleo de Prática Jurídica da UNIRG, porque era feito primeiro uma triagem com o cliente. O cliente, ele sendo verificado que tem uma situação polêmica ali, numa separação ou qualquer outro caso, já passava primeiro pelo atendimento psicológico, para depois vir para o jurídico. Então, assim, eu tive essa cautela justamente porque a gente vê essa necessidade dentro da advocacia, né? Que esteja sendo acompanhado por um profissional técnico, um profissional que tem conhecimento. Mas o advogado em si, a graduação, ele tem essa disciplina que dá ali uma base para ele. O restante é o que ele tem de experiência, é o que ele vai tentar levar. Como eu falei, eu sou muito da área da conciliação. Certa vez, eu conversando com meu marido, e ele falou assim, não, você não vai ganhar dinheiro, não, na advocacia. Sinto muito, você está trabalhando só na área de família e você está
fazendo os casais tudo voltarem. Eu quase morri de rir. Mas aí eu falei, mas eu morro de dó, porque é uma família sendo desconstituída. A gente vê que às vezes tem uma mágoa naquele momento, mas que aquilo ali é passageiro. Então eu fico enrolando. Realmente é isso, eu fico conversando, né, durante 1, 2, 3 meses, para então eu começar a peticionar. Por quê? Porque durante esses 2, 3 meses, as partes já amenizaram todo aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação que estava sendo, né, colocada como ponto principal para um divórcio, e aí já viram que é melhor, né, ter a consciência de que o amor pode ser reconstituído, de que a família é o bem maior, entendeu? Então, nessa hora, eu falei, não, marido, não preocupa, se não der para ganhar dinheiro nessa área, a gente ganha em outra, mas eu não vou deixar de fazer isso, eu não vou colocar a minha parte financeira à frente da união de uma família, porque eu nunca iria querer que a minha família se desconstituísse, né, se houvesse alguma chance de unir novamente. Nossa, então, isso é sublime, hein? É o trabalho que o advogado também acaba fazendo. Esse trabalho que a senhora fala, né, que às vezes parece que não está pegando dinheiro, né, porque está fazendo unir. Mas dentro da advocacia extrajudicial, se ganha também muito dinheiro, né? Sim. E, inclusive, retrata até o seriado, que foi o que deu nome para o Mike Ross, que lá no Suits, alguns chamam de Suits, né? Ele mostra que, na verdade, a pegada de um bom advogado é resolver sem levar para o jurídico, ou seja, a advocacia extrajudicial, ela precisa dessa pegada. Não, calma aí, por quê? Porque o primeiro juiz da causa é quem? É o advogado. Ou seja, você já atuava como advogada de uma causa familiar. Peraí, se é para resolver o problema, você chegou no lugar certo, né? Isso. O primeiro juiz da causa é o advogado. Só que existe a forma ali de começar a precificar todo esse atendimento. Não se ganha o grandão lá de uma partilha, mas você pode precificar o atendimento conforme aquilo que eles possivelmente iam partilhar, né? Isso. Aí está o problema. O grande problema é esse. Eu, assim, assisti a série, né? Adorei. E eu sou muito... eu gosto muito de assistir séries e filmes que têm envolvimento da advocacia estrangeira. E, normalmente, a gente vê que lá eles trabalham, em especial os Estados Unidos, eles trabalham com essa forma, primeiramente, conciliatória. Você vê que todo escritório tem aquela mesa enorme para poder fazer a conciliação, que lá eles colocam a câmera, né, filmando ali, e aí se essa câmera já está captando aquela negociação, se não deu o acordo, já é utilizado tudo que foi falado ali para uma ação judicial, que dali já é um meio de prova. Exato. Ok, lá eles já têm, né, essa característica da advocacia extrajudicial sendo precificada. Aqui a gente ainda tem um preconceito muito grande em relação a isso, porque o cliente, ele chega para te contratar para você fazer o divórcio. Exato. Aí ele te pergunta quanto você cobra. A gente nunca fala assim, olha, se eu fizer um acordo, né, do divórcio, lógico, se fizer um acordo do divórcio, é uma coisa. Eu cobro tanto se for extrajudicial, eu cobro tanto se for judicial. Mas e quando não dá o divórcio? Que é essa situação que eu estou colocando. Porque quando dá o divórcio, eu ainda precifico, né? Mesmo que for em acordo, ó, eu cobro tantos por cento se for extrajudicial e tanto se for judicial. Exato. Porque nós temos, né, a lei que possibilita que a gente faça esse divórcio em cartório. Exato. Ok, isso não é o problema. Mas e quando são esses casos que meu marido falou que eu não vou ganhar dinheiro? Por que eu não ganho dinheiro? Porque eles falam, não, mas aí você não me divorciou. Exato. Entendeu? Não houve o divórcio. Só que eu passei 3 meses da minha vida trabalhando com o escritório, gastando energia, gastando com a secretária, gastando com a internet e atendendo eles. E quando senta o cliente, Rogério, para conversar da área de família, não pensa que ele vai sair
da cadeira, da sua mesa, da sua sala, com menos de 3 horas, 4 horas de conversa. Então, aquilo também é meu trabalho. Aquele momento, aquela conversa é meu trabalho. Inclusive, o que a OAB tem mais instigado para a advocacia, para os advogados, é para precificar, inclusive, consulta. Porque, querendo ou não, uma hora que eu estou gastando com o cliente, é trabalho. Inclusive aqui em Gurupi eu já percebo muitas plaquinhas nos escritórios já precificando a consulta. A consulta é tanto. Isso. E aí, quando entra nessa situação, como eu falei, olha, eu cobro, vamos colocar assim, tem lá o patrimônio, o valor da causa vai dar R$100 mil. Eu cobro 10% se for extrajudicial, 20% se for judicial. Vamos colocar aqui uma suposição. Ok. E aí, chegou 3 meses depois, não teve divórcio nem extra, nem judicial. Mas eu trabalhei os 3 meses. Exato. É isso aí. É isso aí. A senhora sente que hoje a advocacia gurupiense, vamos colocar gurupiense, né? Eu conheço mais a Gurupi. Local, né? Eu ainda não sou um grande, né? Então, quando eu olho para o cenário de Gurupi, será que não seria interessante trabalhar palestras voltado para a classe jurídica? Eu sei que tem a OAB que faz esse papel, mas a OAB, talvez vendo esse podcast, ela pode começar a entender, às vezes, algumas falhas de comunicação ou até mesmo de união acerca de um só pensamento, de um só propósito da classe de advogados, né? Porque, realmente, você pegar 3 meses dando ali, orientando a pessoa, e só teria a capacidade de ficar conversando com aquela pessoa dentro daquele problema se você realmente tivesse a formação jurídica para aquilo. Por mais que esteja atuando como psicólogo e tal, e depois você resolveu sem o extrajudicial ou judicial, mas, de certa forma, você resolveu. Porque eles só chegaram a um consenso com a doutora lá, mostrando os caminhos, mostrando os meios, aconselhando uma parte, aconselhando a outra parte. Exato. Será que isso não poderia acontecer hoje, no cenário, por exemplo? Assim, quando eu fiz faculdade aqui, que ainda era a FAFIC, eu via essa nossa dificuldade em relação a essa capacitação. A gente, para fazer um curso, né, assistir alguma palestra, que até tinha como obrigação, né, de as horas extracurriculares, a gente tinha que ir para Goiânia, nem Palmas ainda não tinha nada disso. Uau. E aí era bem difícil. Agora, depois eu dando aula, né, dentro da instituição, eu notava também essa dificuldade para os nossos acadêmicos. E com o passar do tempo, foi me dando muita vontade de trazer algo melhor para o curso de Direito e também para os advogados. E quando eu estive na coordenação do curso de Direito aqui da Unirg, eu, assim, me realizei com isso. Porque montei uma parceria muito boa com o Agnaldo Quintino, que é uma pessoa exemplar, tem um vínculo de amizade muito grande com doutrinadores nacionais, que são só os melhores, e a gente começou a implantar isso dentro da Unirg, mas não abrindo só para os acadêmicos, como também para os advogados. Aí vem a minha decepção, porque quando eu me esforcei para trazer grandes doutrinadores como Pedro Lenza, Flávio Martins, Cristiano Chaves. Então, assim, só os melhores, né? Rogério Sanches. Então, a gente se esforçou, lotava o auditório de acadêmicos. No máximo que já deu foram 10 advogados. 10 advogados, porque eu ia até o escritório e falava, você não tem interesse. Então, eu vejo que, assim, a classe, muitas vezes, ela se debate, fala, a gente não tem capacitação, a gente não tem, mas quando é ofertado, e olha que o valor normalmente é bem irrisório, é R$30, uma coisa que se for num bar, você vai gastar bem mais do que isso. Então, para falar que é porque é dinheiro, não é. Então, normalmente, né, as palestras que são cobradas aí, os cursos pelo Agnaldo Quintino, normalmente são esses valores, justamente para poder estar possibilitando as pessoas da região, porque a gente sabe que muitas vezes não tem muitas condições.
Mas aí eu me deparei com essa infelicidade de ver que os advogados não participavam. Até agora a gente tem um aberto que gostaria de fazer, né, o convite aí para todos. Nós teremos um evento agora dia 23 com doutora desembargadora Ângela Raunati, também com Rodolfo Pamplona. Então, assim, Rodolfo Pamplona foi professor também e é doutrinador, né, e professor do Pablo Stolze, que é uma pessoa também muito conhecida, doutrinador muito conhecido aí da área, e a gente deixa o convite para toda a classe da advocacia participar. Normalmente, sabe o que eu faço? Eu mando convite dentro dos grupos ou até para o telefone de todos os advogados que eu tenho na minha lista de contatos. Aí muitos elogiam, muitos falam que vão, mas quando chega lá... eu não sei se... Eu acho que muitas vezes por falta de interesse. Hoje em dia pode ser até diferente, porque a gente tem isso muito de forma fácil dentro da internet, né? Mas quando a gente começou a organizar, não tinha, assim, essas facilidades. Principalmente depois da pandemia, a gente viu que as palestras, as videoaulas começaram a estar aí nos meios virtuais com maior facilidade. Eu vou te falar uma coisa aqui. Mas a diferença de você estar lá com um doutrinador na sua frente, você fazendo a pergunta, olhando para ele te responder a sua pergunta. É totalmente diferente. Eu escuto isso, o meu olho chega a brilha. Porque quando a gente começa a empreender, lá, então, a gente começa a empreender e você usa a palavra, o mercado tá frio e te gera uma decepção. Para mim, no mundo da internet hoje, não tem coisa melhor do que um público desse jeito. Porque quando você pensa com o olhar daquele lá, o Lobo de Wall Street, Sim. Né? Como é que faz para ele comprar essa caneta? Eu preciso criar nele a necessidade de ter a caneta. Uhum. Hoje, a gente conversou aqui sobre a questão da capacitação do advogado que atua na área do direito familiar, questão de divórcio, que você vai trabalhar muito a área de psicologia. Um curso. E mostre para esses advogados que atuam e trabalham nessa área como fazer dinheiro, resolvendo a situação sem precisar levar para o jurídico. Não, ali ele, sendo o primeiro advogado, o primeiro juiz da causa, usando todas as técnicas de psicologia, mas de forma precificada. Quem vai ganhar muito de primeira mão? Quem oferece o curso. Porque quem oferece o curso, ele já vislumbrou, Lisa, a capacidade, a necessidade também de provocar no outro o interesse. Qual é a primeira campanha para subir? Mostrar que ele precisa, ele necessita, que se não for esse curso, ele não vai ter aquela guinada. Então, quando tem esses vários cursos capacitantes que a senhora já criou, que a doutora já criou, já levou vários doutrinadores de áreas diferentes, para dizer que não é só um segmento, inclusive de área que nem é da minha de atuação e nem dentro da docência, que é a área penal, né, já trouxe a área constitucional, de todas as áreas. Trabalhar a rede social. E a primeira coisa, criar neles a necessidade. Porque pelo preço, não vai pelo preço. Né? Porque às vezes tem muitos advogados, às vezes também que está estafado de escutar uma palestra, que talvez entende como palestra. Isso. Mas quando ele começar a entender como ferramenta para ele ganhar e lucrar mais, que é o que ele já tinha que entender já de praxe, né? A gente não tinha que despertar nele. Mas já que precisa despertar de uma forma inteligente. Despertar de uma forma que dê recurso financeiro. Né? Então, o trabalho que a doutora faz é espetacular. Vamos colocar só uma chavinha aí e girar. Né? Dá uma guinada. Dá uma guinada. Uau, eu escutei isso aqui, eu fiquei olhando assim, tá, então o que está faltando? Entender como ativar neles o interesse. E só se ativa o interesse mostrando para ele que ele é um profissional capaz e só está faltando uma ferramenta. E essa ferramenta... Dá para ele ganhar muito com isso. Exatamente. Né? A estratégia no mundo jurídico, por isso que eu sempre falo aqui, doutora, o mundo jurídico mudou, a chave mudou.
a gente está com 2 pés em uma nova era. Nem os novos ainda entenderam isso. E os que já são advogados antigos, ainda ele mantém o seu estilo, porque para eles também é muito difícil mudar. Mas para você que é novo, advogado novo, e não aproveita essa palestra, e isso que a senhora proporciona, ele não entendeu ainda, que o mercado é dele. Quanto mais informação ele tem na mão, mais poder ele tem. Isso já é antigo, não é novo que eu tô falando, né? Com certeza. Não é novo. E mas na área ele entendendo... jurídica, na realidade, é isso. Quem ganha o processo, porque, assim, a justiça, ela tem caminhos diferentes. Tanto, né, dizendo que A está certo como B. Quem ganha? Aquele que tem maior conhecimento. Maior conhecimento. Quem vai lucrar, quem vai finalizar o processo lá com chave de ouro é aquele que detém o maior conhecimento jurídico. Exatamente. Aquele que é bom de se relacionar e de mostrar o acesso, network está em alta. Sim. A doutora hoje tem acesso a N tipos de pessoas, conversa, tem amizades, ou seja, tem uma network poderosa, ou seja, eu estou mostrando para o meu cliente que eu realmente estou inserido naquilo que eu vim fazer. Olha, eu estou inserido nisso. Todos aqui me conhecem. Desde o advogado novo até o juiz, até o desembargador, todos me conhecem e sabem que eu atuo nisso aqui é para valer. Então, o jovem advogado, ele precisa entender que ele precisa construir e precisa acrescentar o poder de relacionamento interpessoal e agigantar essa rede de relação. Sim. Mas para isso ele tem que ser realmente uma pessoa ou desenvolver nele um carisma, que precisa de carisma. O cliente, quando ele chega no escritório, doutora, sim, e ele não for com a sua cara, tu pode saber o que for. Você tem que conquistá-lo, você tem que passar segurança, confiança. Exato. E outra coisa, o cliente não pode sair do seu escritório sem assinar o contrato, sem assinar a procuração, é o mais importante. É verdade. E ele só fará isso se tiver confiança em você, Exatamente. no seu trabalho, na sua pessoa. E se ele tiver essa confiança, não tem nenhum outro advogado que tira ele de você. Confiança é a palavra-chave. Né? E aí, isso como é que você vai mostrar num primeiro atendimento ali, que ele vem te passar o que é o caso, muitas vezes você nem sabe direito qual que é a tese que precisa ser argumentada, mas como você já assistiu às palestras, você já teve... eu tive um caso que eu estava fazendo mestrado, fazendo a minha dissertação, e eu assisti, numa dessas palestras que eu tive a honra de trazer, eu fui citar o doutrinador, eu lembrava até dele falando lá na frente, o que era para ele falar, e eu aqui digitando na minha petição, na minha dissertação lá, certinho o que ele tinha falado, porque aquilo tinha ficado tão vívido em mim. Agora, imagina o cliente chega lá com um caso. Às vezes, você nem sabe qual que é a tese que você vai utilizar, mas você vai lembrar daquilo que você vivenciou. Exato. Daquilo, e quando você ouve, quando você está presencialmente, né, ouvindo e participando e perguntando e tendo a resposta, vai ficar guardado. E aí, naquela hora, você vai falar para o seu cliente, olha, nós temos várias vertentes que a gente pode seguir aqui. Nós temos essa, nós temos essa, nós temos essa. Eu preciso sentar, eu preciso do tempo para poder estudar o seu caso, porque trata-se de algo, né, que precisa, que demanda mais de um estudo. E aí eu vou colocar qual que é a melhor dessas teses. Mas olha só, você não saiu, você não deixou o cliente sair sem que você passasse nenhuma informação. Você já sabia o que era, quais eram as possibilidades que poderia dar para ele como resultado. Exato. Então, se ele não ouvir, se ele não sentir essa segurança de você no momento do atendimento, ele vai levantar e vai em outro advogado. Olha a dica, em outros, né? Em outros, e vai bater de porta em porta. Exatamente. Então, isso acontece demais da conta aqui na nossa cidade, porque nós não temos esse hábito, inclusive, de cobrar aí as consultas. Então, o cliente, ele vai em vários, se ele não está pagando. Agora, se ele estiver pagando, ele vai em 2, no máximo 3. A doutora já percebeu que aquele cliente que bate de porta em porta, às vezes ele não bate procurando o preço.
Tem ele os que bate bate procurando preço. a relação. Até aqueles que Tem saem em os dois nome do tipos. preço. Olha só, o poder de um relacionamento, de um bom relacionamento. Até aqueles que batem procurando o preço, no final eles falam: não, eu gostei tanto do seu atendimento que eu pago. E vai também, Vou ficar com você, eu gostei. vai do poder desse advogado de estar colocando a situação. Fala, olha, vou falar para o senhor vai conseguir, às vezes, em outro advogado, que o senhor está falando que vai, né, pensar, e com certeza o senhor tem o direito de procurar outro advogado, mas às vezes aquele que vai falar que faz por tanto ou por tanto, não tem toda a minha bagagem profissional, e aí vai dar errado o seu processo, aí o senhor vai voltar no meu escritório. Aí já não é o mesmo preço, por quê? Porque já existem situações ali que prejudicaram o processo. Aí eu vou ter muito mais trabalho para poder resolver, para solucionar o seu caso. Exatamente. Entendeu? Então, existem requisitos que tinham que ter sido cumpridos e não foram cumpridos, pressupostos. Então, tudo isso, se o advogado que está colocando o preço dele lá embaixo, é porque ele não sabe o trabalho que dá. É verdade. Entendeu? Porque eu fiz uma faculdade durante 5 anos, eu paguei por ela, eu tive meu tempo que eu usei também para poder, que consumiu por conta desse conhecimento, eu estou aqui com toda a estrutura do escritório, o seu preço que tem para isso, eu faço capacitação, igual no meu caso, tenho 2 especializações, tenho mestrado, tenho doutorado por finalizar, então assim, eu invisto em conhecimento. Agora, aquele que coloca o preço lá embaixo é porque ele não investe. Se ele não investe em conhecimento, será que ele vai saber solucionar o seu problema a contento? É verdade. Entendeu? E aí pode ser que esse cliente, na hora que procure o próximo advogado para resolver o que o outro deixou errado, né? O colega deixou errado, porque cobrou lá embaixo, porque realmente, porque quem sabe o trabalho que dá, com certeza não vai praticar o aviltamento dos honorários, né? A briga pelo preço, às vezes, é sempre o pior caminho. Exato. Então, assim, é isso que a gente prega muito. E é importante você passar isso para o cliente, porque tem cliente que chega e fala, não, eu estou apertado, eu não consigo pagar esse valor. Nem que o advogado parcele, nem, né, que ele se organize com o cliente ali, e aí resolva o problema do cliente. Olha o tanto que é interessante esse nosso bate-papo aqui, essa troca de informações. Isso é tão bom até para o cliente que às vezes vai estar assistindo este podcast. Sim. Porque nem sempre o cidadão comum, ele sabe desses meandrozinhos. Ele não tem noção de que o processo pode piorar. Às vezes ele não tem nem noção que ele não tem tempo para estar batendo de porta em porta para buscar preço. Uhum. Às vezes ele não entende que ele está encarecendo a causa dele, porque ele está dificultando, como a doutora falou, está trazendo mais dificuldade, acumulando mais dificuldades para dentro de um processo. Às vezes ele não entende isso, que a pessoa tem que construir uma petição, ali uma defesa, né, quando já está esvaindo o prazo dele, o preço vai mais para cima. Vai, aumenta. Com certeza. Isso aqui, eu falo, esse podcast, ele é um podcast de utilidade pública. E eu creio que ele vai fazer a advocacia girar bem mais, porque a gente vai ter pessoas mais bem preparadas. Uhum. Já chegou cliente que veio me procurar, tipo assim, num sábado com prazo para segunda-feira, porque o advogado que fez, né, que ele tinha contratado, que tinha feito aquela defesa, que ele pediu para ler a defesa, e isso também é incomum, tá? Não é muito comum o cliente pedir para ler. Quando ele viu a defesa, e ele deve ter um certo conhecimento, ele viu que ele entrou numa furada porque contratou o valor menor e veio atrás. E aí, olha, eu tenho que trabalhar num sábado e no domingo, né, com um prazo curtíssimo aí. Então, meu preço é diferenciado. Eu teria 10, 15 dias úteis ali para trabalhar no processo dele, eu vou ter um final de semana que eu vou ter que, né, tirar aquele compromisso que eu tinha com a minha família. Exato. E aí e passar para trabalhar. Não nego o trabalho, mas tudo tem seu preço, né? Lógico, também não vou chegar a esgotar o cliente em parte financeira por conta de uma situação assim, mas isso também é uma das problemáticas que costuma acontecer. Assim, no início desse programa, deixa eu entrar aqui numa particularidade sua, talvez não sei se você queira comentar sobre.
né? Já fica assim apreensiva. Será? O que é? Deixa eu me ajeitar aqui. Pode falar. Já tive notícias, né? Tanto que eu falei muito no início, porque eu acho muito bonito, assim, um advogado da nossa cidade recebendo esse tipo de indicação. A senhora teve essa experiência de ser indicada para o 5º Constitucional, né? O poderoso 5º Constitucional. Foi indicada, se foi indicada realmente é porque tem essa imagem de valor, né? Já foi precificada pelo alto clero para poder estar sendo indicada para um cargo de tamanho nível. Primeiro, a gente está trabalhando aqui com um público leigo, né, também. Explicar o que é o 5º Constitucional e qual foi essa sensação que a senhora sentiu de poder atuar. Então, o 5º, eu acredito que ele deva ter vindo, como você falou, as nossas relações também com várias áreas aí, ela acaba nos trazendo alguns benefícios, né? E eu fui convidada pelo presidente da OAB a participar como presidente da ESA, da Escola Superior da Advocacia, na gestão Gedeon dele. Pitaluga, né? Doutor Gedeon Pitaluga, eu quero você aqui, viu, doutor? Respeito. E aí eu tive, né, o prazer de trabalhar lá, a gente organizou vários eventos, a Escola Superior da Advocacia abria também para as graduações, né, inclusive tivemos a oportunidade de colocar à disposição da sociedade, dos advogados e estagiários, especializações que há muito tempo não acontecia. Teve essa que foi assim o boom, na realidade, da minha gestão como presidente, que foi a especialização, uma parceria com a Unitins para o direito civil e processo civil. Ela era totalmente gratuita, online, e para 250 dentre advogados e estagiários, né, que estivessem também inscritos na ordem. E isso deu uma repercussão muito grande, nós tivemos muitas inscrições, depois disso tivemos outras pós-graduações, então acabou que eu acho que meu nome ficou um pouco em evidência por conta disso, e aí eu tive, assim, uma grata satisfação, e eu fiquei até pasma com o que ocorreu, foi de receber 2 colegas dentro do meu escritório, para poder, o doutor Jadson e o doutor Arthur, para me convidar para eu participar do 5º Constitucional. Então, olha, o que eu gostaria de deixar muito claro, eu nunca tive, assim, essa pretensão, Verônica, parar, porque eu via que isso é algo tão, né, alto, inimaginável, é alto, é além, né, das minhas condições. Eu via, não, é só aqueles mega, thunder, ultras advogados renomados, né, do estado que participam. Então, eu me sentia muito pequena, né, nesse cenário todo aí. E aí eles vieram, conversaram comigo e vários outros colegas aqui da cidade também, doutor Rainer Pinheiro veio e conversou, doutor Paulo de Tarso, doutor Adriano Rezende, vieram, conversaram bastante comigo. Não, coloca o seu nome à disposição. E aí eu tive o apoio de muitas colegas, né, ex-alunas e colegas mesmo de trabalho, doutora Elianara, que hoje é conselheira federal da OAB, doutora Leudiane, e eles todos, não, vai, que vai dar certo, pelo menos você pega como experiência. E aí eu entrei, não vou te mentir, vou ser bem sincera, eu entrei assim, para participar, porque eles falaram, vamos, vai, né, para você participar conosco. Você não tinha pretensão mesmo, né? Quando você entra, você acaba, cria a expectativa, cria, né? essa expectativa, é algo que você já pensa, nossa, se eu conseguisse alcançar, eu poderia fazer isso, aquilo outro de melhor, né, igual você está vendo, quando eu quis ser coordenadora do curso de Direito para organizar as palestras. Olha só. Então, quando você recebeu a picadinha, aí você já pensa, nossa, eu poderia fazer isso de melhor, eu poderia fazer aquilo, e você já vai sonhando. Então, antes eu nunca tive nenhuma pretensão. Depois que eu entrei, realmente eu falei, não, então eu vou, já que eu entrei, eu nunca entro em algo para não encarar de frente. Eu vou até o final. Tiveram situações que aconteceram no processo que eu vou falar para você, não é algo fácil.
em especial para uma mulher estar participando, não é fácil, interiorana. A minha idade também não era assim, não era algo benéfico, porque normalmente os desembargadores têm, né, uma certa idade, então eu achava que era muito nova para isso, mas eu falei, vou encarar, né? Fui recebida, assim, pelos conselheiros estaduais de cada município, Araguaína, Paraíso, Palmas, Gurupi, Formoso. Então, assim, eu tive uma experiência que não tem nem como passar para vocês. Depois, aí a gente passou pelo momento, né, da sabatina, que é outro nervoso que dá, porque você é sabatinado, o plenário estava lotado, a plateia enorme, além dos conselheiros, muitos advogados, mídia, que estava sendo filmado, tudo, né? A gente fica separado até o momento de você ser chamada para a sabatina. Participei de tudo isso, foi assim, uma experiência que vai ficar marcada para minha vida. Uau. E aí entrei, né? Eu até fiquei emocionada na hora, entrei na lista sêxtupla, entre os 6 advogados ali, salvo engano, eram 30 que estavam participando, 30 ou 31, e consegui galgar esse espaço nessa lista sêxtupla, o que é muito difícil. A gente sabe que é muito difícil. E aí também, outra experiência que eu passei, que foi fora da realidade, é que daí você passa também a fazer esse contato com o tribunal, com os desembargadores, para se apresentar. E me apresentei, fui lá com meu currículo, né, muito humilde, reconhecendo que os outros nomes eram monstruosos, eram advogados, ex-presidentes da OAB e pessoas ali renomadas. Então, assim, fui realmente na minha humildade, com um currículozinho debaixo do braço, né, só para me apresentar, me colocar à disposição e pedir, né, esse voto, não só o voto lá na hora, mas também essa confiança. E a gente sabe que ali tinham nomes gigantescos, né? Inclusive a doutora Ângela Raunati, que conseguiu ganhar e ganhou na lista tríplice, e logo em seguida saiu a nomeação dela, né, que é o governador que faz a nomeação. Então eu acho assim, de todos os nomes que estavam lá, eram nomes que realmente iriam fazer diferença, a gente fica muito feliz, né? Capacitados, colegas, vários que a gente já conhecia também, né, outros que eu tive a oportunidade de me aproximar, né, dentro desse momento da OAB, igual o doutor Arthur, né, então conheci, tive essa proximidade, a gente trabalhando em órgãos ali da OAB, mas que foi, assim, para mim, uma experiência muito diferente, algo que vai ficar marcado a minha vida inteira. Não, e tudo a gente traz de bagagem para a vida da gente, né? O mais interessante que a gente admira muito a doutora, e a gente torce, eu escuto a senhora falando, vendo essa alegria de tá na lista sêxtupla, né? Né? Dentro desse quinto, e para nós, soa para mim até como uma vitória, né? Uma grande vitória, mas a gente sente a vitória daqui, porque a gente sabe o ser humano que a doutora né? Era quando morreu, Deus o livre, que a doutora porque eu assisti a sua atuação como coordenadora. E como coordenadora, se você não tiver um quê muito grande de humanidade, você não faz um bom serviço, né? Não mesmo. Então, o sentimento que você tem de eu sou pequena, ali pessoas muito grandes, na verdade, esse sentimento, ele exala pra gente como uma pessoa humilde. E a gente sabe que os humildes vão longe, né? Então, isso que reverbera hoje na sua vida é pela grande humildade que você tem. Ser uma pessoa acessível, né? Tô aqui fazendo uma... Porque, na verdade, né? Ser uma pessoa acessível, comunicativa, não importa a situação que a pessoa chegue até a doutora atende. Isso, como coordenadora, a gente vivenciou várias experiências, né, da sua prestação de serviço, do seu lado humano trabalhando. Então, a alegria que me bate aqui é de saber que a doutora lá dentro
vai fazer um trabalho incrível, porque a doutora é extremamente humana e capaz para atender a população. E estando lá, o trabalho é realmente trabalhar para o povo. Sim. Toda a estrutura governamental é de proporcionar para que os populares tenham melhor condição de vida. E a gente sabe que quem pode propor isso é aquela pessoa que está vazia de si mesmo. Pessoa muito cheia de ego, muito eu, ela não vai muito longe, ela atrapalha, na verdade, a vida do humilde. Os grandes cargos são para servir os mais humildes. E a gente vê o seu papel de atuação como coordenadora. Não existia pessoa melhor. Se fosse eu lá, eu te aprovava. Oh, meu Deus. Eu lhe aprovava, viu? Que bom saber. Mas, assim, o que eu pude tirar também de toda essa experiência? Até a gente, às vezes, não conhece muito, né, o judiciário, o tribunal em si, os desembargadores. Eu pensava, igual acho que todo mundo pensa, eles fazem aquele trabalho de julgamento de processo. Uhum. E não é só esse trabalho que eles fazem vários trabalhos sociais lindos. Inclusive, eu participei recentemente de um dos trabalhos voltado para autismo, né, que eles fizeram, né, uma capacitação lá, e eu tive a oportunidade de ir lá para poder assistir também, participar. Então, cada desembargador, ele atua em 1, 2, 3 áreas extrajudicial para ajudar a sociedade, de ações sociais, entendeu? A luta então, da minoria, né? Das minorias, de né? tudo, toda a área que você imaginar, um desembargador, ele está atuando voltado para aquilo. Então, assim, se você pensa que o trabalho dele é só ir lá e julgar e ir embora, não é isso. Não é isso. E olha que se fosse só esse, já era muito, porque a gente vê o quantitativo de processo que tem nas costas de cada um deles, né, que é enorme. Agora, eles fazem muitos outros trabalhos. E eu falei, gente do céu, vai ser se eu conseguisse, né, entrar aqui... eu vou ter que trabalhar muito. E projeto eu tenho. Aquele momentinho da meia-noite às 6 da manhã, o que você faz? A gente descobre o que é. Doutora, que espetacular. Por isso que eu falo. Hoje, na data de hoje, não existe pessoa melhor para estar representando a mulherada, a não ser a doutora. Tem um recado hoje para as mulheres. Deixa um recado para as mulheres. Então, meu recado é que você nunca desista daquilo que você queira fazer, daquela pessoa que você queira ser. Mesmo que alguém chegue para você e fale, você não é capaz. Toda mulher é capaz. Ela pode estar, né, ser dona de casa, ter 3, 4, 5 filhos, ter o marido que chega e quer tudo na mão, mas ela sempre vai ter condições de arrumar um tempo para ela se organizar, para ela esforçar, para ela poder conseguir galgar o espaço dela. Então, eu falo que eu sou uma pessoa muito inquieta, porque eu sempre quero fazer algo melhor. Porque eu penso assim, se alguém conseguiu fazer, eu consigo também. Exato. Né? Então, esse, na realidade, a palavra que eu gostaria de deixar. Nunca se omita. Você, mulher, nunca se omita por ninguém, por nada que fale que você não dá conta. Você sempre será capaz. É só você levantar a cabeça e dizer, eu irei fazer, que você fará. Uau, tá aí um grande recado da doutora Verônica Prado. Prado, né? Prado. Espetacular. Espetacular. Pessoal, conversei hoje com a doutora Verônica. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado. As minhas admirações, não só minha, mas de toda a equipe do Mike Ross Podcast. Seja sempre muito bem-vindo. Eu espero que a gente possa atuar para melhor também junto em outros projetos. Pode contar comigo, tá? A hora que a doutora quiser. E fica aqui meu muito obrigado. E eu que agradeço, né, Rogério, de Laila, de coração aí pelo convite, que isso aqui é uma conversa, né? Exatamente. Você vê que você começa a perguntar e eu falo demais, mas foi uma honra estar aqui, muito gostoso, adorei. Obrigado. E com certeza os nossos projetos, eu faço questão também que vocês estejam
inseridos aí. A gente já tem esse do dia 23, bora organizar Vamos para sim. trazer aqui, para ver se dá certo e vocês também irem para lá. Ótimo. E daqui para frente a gente faz essa parceria para andarmos juntos. Fechado, minha querida. Combinado? Prego batido e ponta virada. E como diz os gaúchos, tiro dado, bugio deitado. Meu Deus. E é isso aí, pessoal. Não deixa de curtir, compartilhar, deixa o seu comentário aqui se você gostou. Se tiver alguma pergunta, deixe também. A doutora responderá para ti. Tá bom? Tchau, um abraço, até mais. Tchau, tchau.